E é, e é verdade, Ronaldo, quando você coloca assim essa questão da ousadia, eu percebo e eu me proponho aqui a falar e a mostrar a minha forma de analisar as suas palavras, quando eu trago para a minha vida essa ousadia, e a gente sempre fica vendo dois. E aí eu, né, juntamente a gente fica vendo dois o seguinte: Cristo em nós. Então há Cristo e há nós. Cristo conosco, né? Agora ele em nós se torna um. Então no momento em que a gente enxerga Cristo conosco, a gente vê o noivo e vê a noiva. Quando Cristo está em nós, só fica o noivo. E Ronaldo dizia, não, porque agora eu sou noivo. Eu digo, não, você não é o noivo, né? O noivo é Cristo. Então depois eu comecei a entender, tem razão, ele é o noivo. E Cristo está nele. E é um só. Então não tem mais o noivo e a noiva. Havia o noivo e a noiva. Havia Emília e Anselmo, agora os dois se casaram, agora é só um. Emília e Anselmo, diante de Deus, é um só. e, e nessa unidade, falava, Então, Anselmo, aí que entra aquela palavra mistério acerca do noivo e da noiva, né? Já deu isso aí já, né? Tem um mistério ali para ser revelado. Então, hoje, neste momento, a noiva não foi desposada. Todo mundo fala que o corpo de Cristo é a noiva. Sim. Quando? Esse é o problema, essa é a pergunta que ninguém fez. Quando é isso? Tá? Quando foi que vocês se tornaram um? Quando vocês tiveram uma intimidade profunda. sim. Aí vocês se tornaram um, tá? Você com Emília. Hoje, o que está acontecendo? O que está em formação ainda não é a noiva. O que está em formação é o noivo, tendo Cristo como um cabeça, porque aqui está um mistério que só está sendo revelado para quem é maduro o suficientemente para poder entender o momento. Então, hoje é o momento do noivo sendo gestacionado, ele está sendo gerado, tá? Sim. Então, hoje, Cristo é o cabeça do noivo, tá? A igreja ainda não foi desposada por esse noivo. A noiva não foi desposada pelo noivo, tá? Agora, a noiva, quando ela fala, nós somos o corpo de Cristo, ela está falando por fé. Porque neste momento exato, ela não é. Neste momento exato, a noiva ainda não está preparada. Esse é o mistério que fala lá. Pode ver lá que quando ele fala acerca do homem e da mulher, que os dois, quando se unem, se tornam uma só carne, e logo abaixo ele fala, eis um mistério aqui. E eu não estou falando do homem com a mulher, estou falando de Cristo e sua igreja. Então nós temos que ter maturidade para poder entender o momento. E se você tiver realmente o discernimento do corpo de Cristo, você vai entender o que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, eu não estou subjugando, eu não estou humilhando, eu não estou falando nada. Eu somente estou falando uma realidade. Tá? Por isso estou falando que eu faço parte do noivo, porque tem que ter ousadia para falar essa situação. Né? Agora, se eu falar, faço parte da noiva, tá? E a noiva é o corpo de Cristo, por fé, está certíssimo falar isso. Agora, fé é a certeza das coisas que você espera. É a convicção dos fatos que você não vê. Agora, eu não estou falando por fé, eu estou falando porque é aquilo que eu creio. Entendeu? Porque eu estou vendo isso acontecer. Eu estou vendo claramente você sendo preparado no corpo do noivo. Estou vendo claramente que a igreja, já, depois da tua preparação como
coparticipante da natureza do corpo do noivo, tá? A igreja vai ser preparada como a noiva do cordeiro, cujo cordeiro você, Anselmo, já faz parte. Porque está sendo trabalhado em você essa situação. Já não é mais mistério para você. Hoje já é uma realidade. Tamanho é a manifestação do Espírito de Cristo em você. Tamanha é a ousadia de Cristo em você. Tamanha a determinação que está acontecendo nos nossos corações. Percebe? E isso não é humilhar ninguém, não. Isso é o seguinte, isso aí é para quem realmente quer destronar Satanás do céu, isso é para quem quer ser o vitorioso, né, o vencedor, percebe? A igreja não é vencedora. A igreja, depois que o noivo vencer, ela vai ser coparticipante da vitória. Mas ela não é lutadora, ela não é vencedora. Quem ia para a guerra era as mulheres, junto com os homens, ou era só os homens? Então, são os valentes que vão para a guerra. Vão para a guerra, entendeu? Então nós somos coparticipantes do valente de El Elyon, que é Cristo Jesus. Então, neste momento, nós ainda estamos em guerra. Neste momento, a morte ainda não foi vencida pelo noivo. Foi vencida pelo cabeça do noivo, que hoje é, né, nós sabemos quem é o cabeça do noivo. Agora, o cabeça do noivo não é ainda o cabeça da igreja. Não sei se vocês já viram lá, quando Paulo refere-se à igreja e Cristo. Tem uma palavrinha mistério, ok? Que tem que ser discernida, tá? Agora, eu quero ler com vocês aqui, eu esqueci, tá? Hebreus 9, 11. Tá? Continua a bênção ali, eu parei. Né? Porque o verso 10 é complicadinho, agora o verso 11 não. Hebreus 9, 11. Posso ler? Amém. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Qual salvação? Da alma e do corpo. Caramba, aqui tem uma coisa fantástica, gente. Coisa que, como diz, o meu coração ansiava por escutar. E hoje nós estamos escutando. São coisas assim que as igrejas ainda não perceberam essa situação. E o exercício de fé delas não está errado. Mas quer dizer que está certo? Não, não está certo. Entende? Não está errado, mas está certo. Estranho falar um negócio desse. Tá? Agora, caramba, você escolheu o melhor do momento. Você escolheu estar em Cristo agora, nesse exato instante. Você se determinou a ser a expressão exata do ser que Cristo é. Você ousadamente adentrou no lugar santíssimo e onde é a ordenação das bênçãos de El Elyon. Você está tendo o discernimento do corpo de Cristo. Daí você pode participar da sua ceia e aquilo ser revivificante, revigorante na tua vida, no teu ser pleno, em espírito, alma e corpo. Você que escolheu agora esse momento, percebe? Agora, o que acontece? Está dado para você, né, a possibilidade de você ser co-criador com Cristo, e você já era, desde o comecinho da fundação do mundo, mas você ser vencedor em Cristo. Da mesma maneira que ele venceu, você também estando nele, nesse momento, você vai ser vencedor com essa situação. Agora, quando você vencer, aí nós vamos poder levar a vitória para a noiva.
que nesse período está sendo levada para o deserto para aperfeiçoamento dela, porque ela também tem que ser preparada, tem que ser ataviada, tem que ser lavada, purificada, perfumada, entendeu? Mas ela não vai para a guerra. Ela já crê na vitória de Cristo. Agora, quem é Cristo? Cristo não é só Jesus Cristo, percebe? Nem tampouco só Cristo Jesus. Cristo somos nós nele. Nós nele, neste momento, como coparticipantes da sua natureza, antecedendo a coparticipação da natureza da noiva, uma vez que ela ainda não foi desposada. Tá? Ô Paulo, me ajuda aí a achar aquela passagem do mistério, por favor. Eu fui escorraçado, eu fui humilhado, eu fiz de tudo quando eu comecei a falar essa situação para alguns homens de Deus, os quais eu respeito muito, tá? Mas não fez sentido para várias pessoas. E eu tenho, assim, lutado e intercedido por cada um de vocês para que vocês consigam entender o que eu estou falando aqui, para que não seja uma loucura só da minha cabeça. A minha tentativa aqui agora é transferir para vocês a loucura da minha mente, entendeu? Conseguiu achar, Paulo? Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está tudo a teoria do negócio. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora, olha o verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, se fosse para ser simples, do jeito que todo mundo fala que a igreja é o corpo de Cristo, não precisaria do verso 32 aqui. Ou vocês acham que precisaria? Entende? Então, quando eu vi essa palavra aqui, mistério, que eu sempre gostei do mistério na Bíblia, sempre gostei, entendeu? Aquele mistério, né, que estava oculto, que foi revelado, Cristo em vossas crianças da glória, para mim que lá transcende, entendeu? Que lá me abriu minha mente totalmente, percebe? E aqui está de novo a mesma palavra, mistério, tá certo? Se referindo a Cristo e à igreja, tá? Então, por mim, por enquanto, eu me satisfaço com aquilo que eu acabei de falar com vocês, tá certo? De novo, eu chamo um desafio de fé, um desafio para que a gente, na palavra, arrazoe, entendeu? Sobre essa questão. Se alguém, na palavra, me mostrar algo diferente daquilo que eu estou falando, eu estou aberto para poder estudar junto com você, minha irmã, meu irmão, tá? A razão da tua fé. Mas nós temos que buscar na palavra. Agora, quando eu vi essa palavra mistério aqui se referindo a Cristo e a sua igreja, o que eu busquei, tá? Eu consegui em Cristo enxergar dessa forma. Será que eu estou certo? Como falei, por enquanto eu me satisfaço com aquilo que eu recebi. Penso que é de Cristo. Penso que é algo de orientação do Espírito de Cristo, tá? Mas, como diz a palavra, na multidão dos conselheiros habita a sabedoria, né? Mas nós não vamos arrazoar humanamente, nós vamos arrazoar baseado na palavra. Então, se você tem alguma coisa que conteste isso que eu estou falando, tá bom, estou disposto a escutar. Se isso faz algum sentido para você, amém, vamos andar junto nisso. Se isso não faz sentido para você agora, não tem problema.
põe na prateleira, estude bastante e venha conversar com o teu irmão aqui que acha que tem uma revelação, tá certo? Por enquanto é um achômetro meu, tá bom? Fica bom assim para vocês? Sim, para mim, sim. Ou já faz algum sentido para vocês também? Se fizer sentido, ótimo, que bom, que bênção.